Olá, boa tarde. Vamos dar uma olhadinha no que foi destaque na manhã dessa quinta-feira aqui na Câmara dos Deputados. Acontece nesse momento um almoço que se iniciou agora há pouco na liderança do governo, em que líderes da base de apoio ao governo interino de Michel Temer recebem o ministro das Cidades, Bruno Araújo. O ministro vem fazer um balanço das obras na sua pasta e disse que encontrou uma situação no ministério de descompasso entre os projetos realizados pelo ministério e o orçamento disponível. Segundo ele, seriam necessários 70 anos com o orçamento atual para que o Ministério pudesse dar conta de todos os projetos de mobilidade previstos pela pasta. Vamos ouvir o que disse o ministro. Nos parece óbvio que nós temos que garantir a execução das obras que estão próximas de sua conclusão, para garantir salvar os recursos que já foram aplicados naquele volume de obras. E há um outro grande volume, dezenas de bilhões de reais de obras que não se iniciaram, que precisam de uma nova avaliação, de priorização da sociedade em relação ao que é possível fazer ou não. Qual é a nossa missão? É trabalhar com duas coisas, dois pilares que não houve até o momento. Primeiro, planejamento e segundo, falar a verdade à sociedade. No auditório Nereu Ramos, aconteceu durante toda a manhã uma audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família. Centenas de agentes comunitários de saúde vieram discutir uma portaria do Ministério da Saúde que garante aos técnicos de enfermagem a mesma prerrogativa de participar das equipes de saúde da família que hoje é conferida exclusivamente aos agentes comunitários de saúde. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde falou um pouco com a gente sobre essa audiência. Ampliar as atividades para os auxiliares de enfermagem, vai descaracterizar o programa. Os auxiliares de enfermagem têm a sua atividade, é importante para o sistema SUS, mas não mora na residência, não conhece as famílias no dia a dia, não tem uma formação na área preventiva de utilizar-se do seu diálogo. Então, tanto é que a presidente da comissão, essa casa vai realizar essa audiência pública, visando que o atual ministro revogue essa portaria. Se o ministro não revogar, nós temos já um projeto de decreto legislativo fazendo sustar de imediato, que é uma prerrogativa nossa, essa portaria que foi uma irresponsabilidade. E a CPI do CARF recebeu na manhã de hoje o ex-secretário de Receita Federal, Everardo Maciel. Ele fez duras críticas ao funcionamento atual, à maneira como é organizado o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Os deputados debateram com ele sugestões para reformar então o Conselho e evitar desvios como os que foram descobertos pela Operação Zelotes. A estimativa atual é de que 19 bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos tenham saído justamente de problemas na gestão e na administração do CARF. O modelo do CARF, para mim, esgotou-se. Isso não tem salvação. Não tem quem consiga corrigir isso. Eu começo falando da obsolescência do modelo paritário. De onde é que vem esse modelo paritário? Esse modelo paritário é uma herança fascista. Alguém pode imaginar, com todo respeito à qualidade, a tudo mais, das entidades sindicais patronais e de trabalhadores, elas representam a sociedade brasileira? Eu não me sinto representado. Então, não é representante dos contribuintes, é representante das entidades. E a audiência pública aconteceu também na manhã de hoje na Comissão de Direitos Humanos para discutir as políticas de combate ao estupro no Brasil. Olaya Hanashiro, que é representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi uma das participantes da audiência pública. Ela apresentou uma estimativa muito grave de subnotificação dos casos de estupro no Brasil. Segundo ela, os 500 mil estupros que o país registra por ano representam apenas 10% dos casos que de fato ocorrem. Ela defendeu uma política de enfrentamento a esse tipo de crime, a esse tipo de problema, que não leve as mulheres a se sentirem segregadas, acuadas, com medo, e sim que tenham segurança para andar livremente, fazer o que elas quiserem. A questão do crime de estupro, as pessoas confundem muito, começam a colocar, precisa ter violência, teve violência física, sangue, não tem. A gente escuta alguns comentários tão absurdos. Na verdade, o crime de estupro é uma violação ao direito de escolha da mulher ou de qualquer indivíduo. Isso é. O resto são coisas que tornam esse crime ainda mais horrível. A gente tem que ir mais
fundo, né? Discutir melhor, quer dizer, quais são as dinâmicas e pensar a cidade, quer dizer, qual o papel dos municípios nesse trabalho de prevenção também, numa política integrada de combate ao crime do estupro. Então, passa por pensar não só no vagão rosa, que é uma coisa paliativa, mas pensar em como a gente pode ir trabalhando a questão do espaço público, não só enfrentar essa cultura da violência, mas várias outras ações que podem ser feitas, para pensar realmente no enfrentamento a longo prazo, e que não seja de mais segregação da mulher. Deputados da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção falaram aqui no Salão Verde mais cedo, depois que eles tentaram entregar na presidência da Câmara mais assinaturas de apoio ao projeto de lei que abarca as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. O problema de agenda, no entanto, impediram que os deputados fossem recebidos pelo presidente da Câmara. O coordenador da frente, deputado Antônio Mendes Tame, vai mais uma vez pedir agilidade à tramitação desse processo numa reunião na próxima semana. Vamos conferir o que ele falou. Nós temos dados da Transparência Internacional e eles fazem todo ano um ranking. E nesse ranking, os 10 países que estão em primeiro lugar, 8 já foram no passado países muito corruptos. Como que eles mudaram? Nós também podemos mudar e vamos mudar. Como? Preenchendo os vazios legais e atualizando a legislação com essas sugestões do Ministério Público Federal, que foram abraçadas pela sociedade civil, que já coletou mais de 2 milhões de assinaturas, quase 3 milhões de assinaturas, e continuam colhendo, dizendo que nós queremos um país decente, um país onde a honradez, a decência e a dignidade sejam uma regra e não uma exceção.